Glórias a Deus. Versículo 24. Santo Deus. Quero já agradecer ao pastor, pela confiança, de a gente estar trazendo a palavra do Senhor na igreja nesta noite. Que Deus venha abençoar ao pastor, a família dele e toda a amada igreja do Senhor, Eu venho dali da cidade de Sorocaba, irmãos. Vim para visitar a minha mãe, meu irmão que mora aqui, minha cunhada. Mas o crente, quando ele viaja, não é para passear, irmãos? É para fazer a obra do Senhor também. Falei para minha mãe ontem, vou para a igreja, vou sentar lá para me escutar, E quando no final Deus usou o pastor para falar que eu ia pregar, Deus sabe todas as coisas, se Ele envia, Ele garante em nome de Jesus. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 14, versículo 24, que diz assim: E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Glória a Deus, aleluia. Se puder sentar com o nome de Jesus. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, ela vai nos dizer, que antes de acontecer esse episódio que a Bíblia nos relata, de Jesus andando por cima das águas, antes Jesus, onde ele andava, seguia ele uma grande multidão, E a Bíblia vai nos falar que um pouco antes desse evento, o Senhor fez uma grande multiplicação de pães. A Bíblia nos fala que havia uma grande multidão que seguia o Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor se moveu de uma grande compaixão por aquele povo. E todo mundo que chegava ali, o Senhor curava, o Senhor fazia milagre, E ele estava ali com os discípulos pregando a palavra. E quando chegou a hora de despedir a multidão, não tinha nada para aquele povo comer. E os discípulos falam para o Senhor: vamos mandar o povo, que já é tarde, mandar embora, cada um para tuas casas, para que eles possam comprar algo para comer, E o Senhor, irmãos, eu aprendi, tantos anos servindo ao Senhor, que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Glórias a Deus. Se você veio buscar algo do Senhor nessa noite, creia que você vai sair daqui hoje com a sua vitória nas tuas mãos, porque o Senhor não vai te mandar embora hoje aqui de mão vazia, não, irmãos. Glórias a Deus. Aonde o Senhor está, tem bênção, tem cura, tem milagre. Glórias a Deus, aleluia. Só basta a gente crer e confiar no Senhor. Glórias a Deus. E o Senhor ali pergunta o que tinha ali. E foi achado pães e peixes. O Senhor fez uma grande multiplicação ali. E a Bíblia nos fala que comeram ali 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E todos se fartaram e ainda levaram para casa. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai nos contar essa história linda, irmãos. Que o Senhor está ali, depois de multiplicar os pães, o Senhor dá uma ordem aos discípulos. E fala para os discípulos para eles entrarem no barco e atravessarem para o outro lado, rumo a Genezaré. Glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia é bem clara que quando Jesus fala com os discípulos ali, ele não pede para os discípulos: vai lá, entra no barco. Não. A Bíblia é clara, ela fala que ele deu uma ordem aos discípulos. Por que, irmãos, que ele deu uma ordem aos discípulos? Quem quer entrar no barco sabendo que Jesus não está nele? Glórias a Deus, aleluia. Ninguém, irmãos. Ninguém quer entrar no barco e saber que Jesus não vai acompanhá-lo, que Jesus não vai estar ali naquele barco. Glória a Deus. E Jesus dá uma ordem aos discípulos e fala para eles: entrem no barco e passem para o outro lado, porque eu vou ficar aqui e vou me despedir da multidão. Glórias a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. E Jesus dá ordem aos discípulos e os discípulos vão. Glórias a Deus. Entram no barco e estão a caminho de Genezaré para atravessar para o outro lado daquele rio. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que Jesus desperta a multidão
e ele sobe para o monte, para orar e falar com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Isso nos mostra o que, irmãos? Tem momentos nas nossas vidas que a gente tem que ficar sozinho. Assim como Jesus ficou sozinho naquele momento, mandou os discípulos e ficou sozinho. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que ter intimidade com o nosso Deus. A gente tem que ter um momento para a gente poder falar com o nosso Deus e depositar nas mãos do Senhor todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, aquilo que nos aflige. Aleluia, glórias a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, não adianta a gente contar para um e para outro. Não, tem coisas na nossa vida que a gente tem que passar sozinho. Nós e o Senhor. O Senhor que tem que passar conosco. Glórias a Deus, aleluia. Santo Deus. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que ele sobe para o monte orar. Só que enquanto Jesus está no monte lá orando e falando com o nosso Deus, a Bíblia nos fala que o barco com os discípulos está no meio do mar. Glória a Deus, aleluia. E começa ali uma tempestade e um vento forte balançar aquele barco. E eu creio ali que os discípulos ficou tomados de medo, achando que aquele barco ia afundar. Glória a Deus, aleluia. Quando de repente, já na quarta vigília da noite, na quarta vigília da noite, irmão, geralmente entre 3 e 6 horas da manhã. Então já era de madrugada, né? Eles estavam ali naquele barco, aquele barco balançando de um lado para o outro. E a Bíblia é bem clara quando ela fala que é um vento contrário. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, a gente está passando um vento. Glória a Deus. Porque o inimigo sabe que quando a gente chegar na outra banda, a gente vai ser abençoado. Glória a Deus, aleluia. Então o que acontece, irmão? O inimigo ele fica furioso. E ele quer nos afundar, tirar a nossa fé, tirar a nossa esperança, né? Então ele faz o que? Ele manda o vento ao contrário para tentar derrubar a gente da presença do Senhor. Muitas vezes eles mandam pessoas com palavras falando para a gente: ó, você não vai conseguir, não vai dar certo, não adianta você fazer isso, você fazer aquilo, porque não vai dar certo. Mas a gente tem que escutar a voz do nosso Deus que fala para a gente: vai. O foco da gente sempre tem que ser o Senhor, sempre tem que ser Jesus na nossa vida, aleluia. E a Bíblia vai falar, irmãos, que o vento é contrário. E quando o vento é contrário, ele tem que pedir chegar no nosso objetivo. Glórias a Deus. E o objetivo ali dos discípulos era chegar do outro lado. Aleluia. Mas o inimigo queria impedir, por quê? Porque ele sabia que quando chegasse do outro lado, ia ter bênção, ia ter milagre. E porque onde Jesus chega tem milagre. Aleluia. Glórias a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando o barco está ali no meio do mar, sendo açoitado pelo vento, pela água, eles veem de longe alguém vindo sobre as águas. Glórias a Deus. Só que ali naquele momento eles são tomados de um medo muito grande e eles pensam que é um fantasma. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, irmãos, a luta é tão forte, a luta é tão assim intensa na nossa vida, o vento é tão grande, a tempestade é tão grande, que a gente olha, mas a gente não consegue enxergar Jesus. E os discípulos ali, eles não reconheceram que era Jesus. Aleluia. E eles ali são tomados de um medo, achando que era um fantasma. E Jesus ali fala para eles: não temas. Glória a Deus, aleluia. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia, glórias a Deus. Santo Deus, aleluia. E Pedro ali, olhando e ouvindo Jesus falar com ele fala: Senhor, se for tu, faz-me ter contigo sobre as águas. E o Senhor fala o que para Pedro? Vem. A intenção ali de Pedro, irmãos, não é andar nas águas. Não. Pedro queria o quê? Pedro queria Jesus. Pedro queria estar com Jesus, né? Pedro queria chegar perto de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso foco. Glórias a Deus. Então Pedro toma uma atitude ali de fé, né? Uma atitude ousada.
E Jesus fala para ele, vem, e ele começa a descer no barco. Aleluia, glórias a Deus. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem que ter atitude de fé. Glórias a Deus. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem que aprender a falar com o Senhor e tomar atitudes ousadas, corajosas na presença do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E Pedro ali desce do barco e começa a caminhar sobre aquele mar, olhando para Jesus. Glórias a Deus, aleluia. O que eu entendo sobre isso, irmãos? Que o barco ali, na nossa vida, significa um comodismo. Muitas das vezes, para a gente receber uma bênção do Senhor, a gente tem que sair do comodismo, começar a entrar na água e falar, Jesus, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, glória a Deus, aleluia. Assim como Pedro fez, desceu daquele barco, ninguém ali teve aquela atitude, só Pedro. Descer do barco e falar, Senhor, se for o Senhor, faça-me ter contigo sobre as águas. Aleluia, glórias a Deus. Então Pedro pede ao Senhor para que ele possa estar lá e Jesus fala, vem. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando Pedro começa a andar por cima das águas, ele olhando para Jesus, ele começa a desviar os olhos de Jesus e começa a sentir o vento, aleluia. Começa a sentir o vento, começa a sentir a fúria do mar. E ele começa a temer, e o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. Por quê, irmãos? Porque o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo, ele é o céu. O nosso alvo, ele é a presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E muitas das vezes, irmãos, às vezes a gente olha para um lado, a gente está seguindo a Jesus, está nos caminhos do Senhor, mas começa a vir os problemas, começa a vir a dificuldade, começa a vir tantas coisas, e a gente começa a olhar o tamanho da fúria do inimigo, né? A gente começa a olhar o tamanho do problema, e a gente começa a afundar. Por quê? Porque a gente tira o foco, tira o olho do alvo, que o alvo da nossa vida é Cristo, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. E a Bíblia vai nos falar que Pedro começa a afundar. Glórias a Deus. E quando Pedro ali começa a afundar, a Bíblia vai nos falar que ele começa a clamar. E ele fala para Jesus, socorre, salva. Muitas das vezes, irmãos, fazendo uma observação, quando Pedro ele quer chegar até Jesus, ele pede. Fala para Jesus assim, né? Faz-me ir ter contigo. Ele pediu. Só que quando Pedro começa a afundar, a Bíblia fala que ele faz o quê? Ele clama. Glórias a Deus, aleluia. Talvez o que está faltando para você sair dessa prova nessa noite é você começar a profetizar no meio da prova. É você começar a clamar no meio da prova e falar, Senhor, socorre-me, Deus. Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, Senhor. Senhor, olha o que estou passando, entra com providência. Porque a Bíblia fala que o cego Bartimeu, ele estava lá. E por que Jesus escutou ele? Porque ele clamava. Mas algo que todos ali, ele pedia, Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia. E o Senhor fez o quê? Parou e ouviu o cego de Jericó. Por quê? Porque ele clamava. Glórias a Deus. Então que a gente venha clamar, irmãos, aprender a clamar e profetizar quando a gente está passando apurado ali. Glórias a Deus, aleluia. Santo Senhor dos Exércitos. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus vai ao encontro de Pedro. E quando Jesus chega ao encontro de Pedro, Jesus olha para Pedro e fala assim, homem de pouca fé, por que duvidaste? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E Jesus olha para ele ali, estende as mãos para ele e os dois levantam e caminham para o barco. Glórias a Deus. Só que a Bíblia, ela não vai te dizer que ainda continua aquele vento, não. Sabe por quê, irmãos?
quando a gente se afasta da presença de Deus, ou quando a gente recebe uma bênção do Senhor, mas depois de receber essa bênção a gente se afasta, porque a gente já foi abençoado, porque muitas vezes acontece assim, irmãos, né? As pessoas hoje em dia, elas estão atrás da bênção, se esquecendo do abençoador. Glórias a Deus. E muitas das vezes, quando a gente só está atrás da bênção, a gente perde o foco e a gente começa a afundar. Aí corre, lembra, não, vou voltar depressa porque eu estou afundando, está dando tudo errado, eu vou voltar. Mas por quê? Porque a gente tem que ter a bênção sim, mas a gente tem que ter o dono da bênção, que é Jesus Cristo. Aleluia. Santo Deus tremendo. Então, quando Jesus estende a mão para Pedro, que Jesus coloca ele por cima ali das águas de novo, e eles voltam para o barco e acalma-se o vento, ele não sente mais medo, ele não sente mais aquele temor que ele estava, sabe por quê, irmãos? Porque ele estava com Jesus. E quando a gente está com Jesus, irmãos, é diferente. Quando a gente está com Jesus, a gente passa pela prova, a gente passa pela luta, mas a gente sabe que com Jesus a gente vai ter a vitória. Glórias a Deus, aleluia. Porque a luta, a prova, irmãos, é da escola para o crente, né? A gente passa ali, mas a gente só passa. Só passa porque no final a gente vai ter a vitória. E muitas vezes o inimigo ele se levanta contra as nossas vidas. Por quê? Porque ele sabe tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Se não for nessa terra, vai ser lá na glória. Aleluia, glórias a Deus. E a gente tem que firmar os pés no caminho do Senhor e estar na presença dele para a gente ser abençoado, para a gente receber a salvação. Porque tudo que fazemos, irmãos, é em prol da nossa salvação. Glórias a Deus, aleluia. Santo Deus. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, um dia eu me encontrava numa enfermidade muito grande, a qual só o Senhor podia ter misericórdia da minha vida. Glórias a Deus. A minha mãe, ela criou os 3 filhos no caminho do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Eu e meus 2 irmãos crescemos dentro da igreja. Só que como fala ali naquela palavra de Jó, né? Eu conhecia Deus somente de ouvir, mas eu ainda não conhecia Deus de ver. De sentir Deus ali juntamente comigo, de ver as maravilhas do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E um dia, já adolescente ali, me afastei dos caminhos do Senhor, saí da presença do nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. E um dia, passando na frente da igreja, o Senhor me tocou ali, mesmo se afastado do caminho do Senhor. Eu sentia vontade de estar na casa do Senhor, mas eu não tinha força. Glória a Deus, de voltar para a presença do Senhor. Porque para a gente sair, irmãos, é fácil. Mas para a gente voltar, irmãos, né? É doloroso. Aí eu passando na frente da igreja, senti vontade de entrar, sentei no último banco da igreja e falei, vou sentar aqui, vou ficar quietinho e vou escutar, porque eu gostava muito dos louvores. Glórias a Deus, aleluia. E eu ali sentada no último banco, Deus começou a usar, pastor, começou a falar. Não precisou, irmãos, dizer meu nome, nem dizer que era comigo, nada. E o pastor começou a falar que tinha uma pessoa ali que estava brincando com Deus, porque Deus tinha uma obra muito grande na vida dela. Glórias a Deus, aleluia. E que era para aquela pessoa voltar para os caminhos do Senhor, porque se não voltasse, a cova estava se abrindo. Aleluia. Na mesma hora eu senti que era para mim. Cheguei no meu lar, fui chorando embora para casa. Cheguei no meu lar, falei para minha mãe, mãe, o pastor, o irmão Valdir, na época, o irmão não era pastor aí, ele falou assim, assim. Aí minha mãe falou assim, não foi para você não. Né, irmãos? Porque muitas das vezes a gente não quer aceitar as coisas, né? Deus fala, mas a gente, ó, não quer ouvir. A gente, ó, não fecha o ouvido, só deixa entrar aquilo que a gente quer, né? Só que muitas das vezes, irmãos, Deus quer corrigir.
E quando Deus corrige é porque Ele ama. É porque Ele quer o melhor para a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. E eu ali na minha casa, falei, quer saber a verdade mesmo, vou deixar para lá, né? Não é comigo não, é com o outro. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, naquela semana eu comecei a sentir uma dor muito intensa. E aquela dor ia e voltava, eu chegava na porta do pronto-socorro e voltava para trás. Falava, não, a fila está cheia, eu vou embora. Que nem o pastor pregou ontem. A fila está cheia, eu vou voltar para casa, vou tomar um remédio e vou sarar em casa. Irmãos, quando foi um belo dia, eu acordei de manhã, já não conseguia mais levantar. Já não tinha mais a força do meu corpo, irmãos. Com muita dificuldade, irmãos, entre um desmaio e outro, eu consegui chamar minha mãe. Quando a minha mãe veio me socorrer, chamou o meu irmão, colocou eu dentro do carro, me levou para o hospital. E ali eu fiquei o dia inteiro, irmãos, naquele hospital, sem saber o que eu tinha, passando mal, e conforme ia passando as horas do relógio, eu ia ficando pior e pior. Glórias a Deus, aleluia. Quando foi dando umas 4 horas da tarde, irmão, eu chamei a minha mãe falou assim, eu vou ir para casa, que eu não tomei café, não tomei nada, vou voltar para casa, depois eu volto aqui. Falei, não mãe, fica só mais um pouquinho aqui comigo. E minha mãe ficou. Passado ali algum tempo, irmão, a minha situação começou a piorar. Irmão, você sabe o que é puxar o ar e você não conseguir respirar? Eu puxava o ar e eu não conseguia respirar. Glória a Deus, aleluia. E eu comecei a falar para minha mãe, eu não consigo respirar. Eu estou tentando puxar o ar e eu não consigo. E minha mãe ali, vou chamar os médicos, e as enfermeiras veio tudo em cima de mim. Glória a Deus, aleluia. E ali começou uma hemorragia muito forte em mim. E o médico ali desesperado também, me mandou de olho no pronto-socorro que era ali em cima, mandou para o hospital municipal aqui embaixo. E chegando ali no hospital municipal, o médico estava o doutor Fábio Chaves e o doutor Marcelo ali, e eles fizeram uma ultrassom em mim e falou, moça, você está tendo uma hemorragia muito forte, não é de agora, já faz tempo. Aí ele pegou e falou assim para mim, infelizmente, não tem o que fazer. Glória a Deus, aleluia. Essa hemorragia está muito forte, se você tivesse vindo mais cedo, né? E ele pega e sai para fora ali naquela sala, e ele olha para minha mãe, a porta entra aberta ali, eu começo a escutar, ele fala para minha mãe, e ele fala para minha mãe, ó, você é a mãe dela? Minha mãe falou que é. E ele falou assim, ó, a sua filha vai morrer. Daqui ela não vai sair viva. Não tem como fazer cirurgia, não tem anestesista, não tem o que fazer. Entre o desespero da sua filha porque ela vai morrer. Glórias a Deus, aleluia. E eu escutando ali toda aquela situação, minha mãe pediu para o meu irmão ir na igreja. Meu irmão foi na igreja, pegou todos os obreiros que tinha em cima do altar. A igreja levantou um clamor pela minha vida, né? E minha mãe ali comigo, e eu escutei tudo aquilo que o médico falou, e o médico decretou sobre a minha vida a morte. Só que o médico que me atendeu naquele dia, ele não sabia que ele tinha dado o decreto. Mas o meu Senhor é aquele que quebra o decreto do médico dele. Ele quebra a palavra de maldição e ele faz vida, se torna vida, em nome de Jesus. Ele só não sabia que quem estava ali era o médico dos médicos, aleluia, glórias a Deus. E minha mãe entrou ali e começou a falar comigo. Glória a Deus, aleluia. E eu comecei a me despedir da minha mãe. E falei, mãe, na época meu menino tinha 3 aninhos, hoje já tem 21 anos. Tinha 3 aninhos e eu falei assim, mãe, cuida do meu filho. Cuida do meu filho, mãe, porque eu não vou poder cuidar. Faz por ele aquilo que eu não vou poder fazer. Glória a Deus, aleluia. E minha mãe ali como Pedro, um ato de fé, olhou para mim e falou, você não vai morrer em nome de Jesus. Você não vai morrer, nenhum dos meus filhos vai perecer em nome de Jesus. Glórias a Deus, porque minha mãe, a minha avó, que já é falecida
saiu, minha mãe saiu e eu fiquei sozinha. Enquanto eu estava sozinha ali, irmãos, eu me lembrei do Deus que eu sigo. E falei, Senhor, tem de misericórdia. Fiz que nem um cego, mas então comecei a clamar ali baixinho. E falei, Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Senhor, se o Senhor acha, Senhor Jesus, que eu ainda tenho algo para fazer nessa terra, Senhor Jesus, salva a minha vida, Senhor, para que eu possa cuidar do meu filho. Senhor Jesus, para que eu possa fazer a tua vontade. Que se o Senhor salvar a minha vida, Senhor, nunca mais eu me desviarei dos teus caminhos. Eu vou fazer a tua vontade, aleluia. Quando eu falava isso, irmãos, entrou as enfermeiras e começou a mexer em mim, mexendo. Aí elas falaram assim, moça, conseguiram o médico para você lá em Andirá. Se você chegar viva, eles vão te operar. Glória a Deus, aleluia. E ali elas tentavam tirar sangue do meu braço, e tentavam tirar e só saía espuma. Não saía nada, irmãos, nada. E os médicos não entendiam por que eu ainda estava viva. Porque eles falavam que já era para ter morrido muito mais cedo ou dias antes. Só que eles não entendem que quem estava comigo era o médico dos médicos. Aleluia, glórias a Deus. E ali eu fui levada para a cidade de Andirá. E lá o médico Dr. Gerson Filho entrou dentro da sala de cirurgia ali e começou a conversar comigo. E ele falou, menina, como que você conseguiu chegar até aqui viva? E eu peguei só quieta ali. Aí ele pegou, falou assim pra mim, ó, ele vai te dar anestesia e eu vou te operar, né? E enquanto ali o médico estava me dando anestesia, ele falou assim, você quer ficar acordado? Brincando comigo, sabe? Você quer ficar acordado ou você quer dormir? Eu falei, doutor, eu já senti tanta dor, irmãos, tanta dor, que eu quero que me apague logo de uma vez, porque se eu morrer, eu quero morrer comigo. Porque eu não aguento mais sentir essa dor, irmãos, era uma dor terrível. Eu sentia como se meus ossos estivessem crescendo. Era uma dor horrível, um desejo para fim nessa dor. E eu ali naquela situação, o médico me anestesiou e eu apaguei. Glórias a Deus, aleluia. Enquanto eu estava apagada ali, irmãos, eu creio que foi uma visão de Deus. O Senhor me levou na minha casa, onde é a casa da minha mãe ali. E eu não sentia dor, eu não sentia nada, não sentia tristeza, não sentia nada, não tinha sentimentos assim, mas eu entendia o que estava acontecendo. E o Senhor ali me mostrou, irmãos, o meu caixão certinho, assim, no meio da sala da minha mãe. Meu cabelo para frente, assim, arrumadinho. Minha mãe chorando em cima de mim. E eu vi as florzinhas brancas e era amarelinha no meio. E eu conseguia sentir o cheiro das flores que estavam em cima de mim. Glórias a Deus. E quando eu pensei ali naquele momento, eu falei, Deus, eu morri. Acabou pra mim. Eu senti uma mão balançando meu ombro e falou assim, você não morreu não, abre o olho, você está vivo. E quando eu abri o olho, era a enfermeira assim em cima de mim, irmãos. E eu apaguei novamente. E quando foi no outro dia, irmãos, eu acordei de manhã e o médico estava assim no pé da minha cama, olhando para a minha cara. E ele parava olhando, aí eu falei assim, bom dia, doutor. Ele falou, bom dia. Aí ele falou assim, moça, você acredita em Deus? Aí eu falei assim, eu acredito, eu sou servo de Deus, sou crente. Aí ele pegou e falou assim, olha moça, não fui eu que salvei a sua vida não. Quando você chegou aqui, você estava praticamente morta. Nós não estávamos conseguindo entender como você chegou aqui viva. Glória a Deus. Mas eu creio que o Senhor estava ali comigo assim, segurando a minha vida na palma das mãos dele. Aleluia. E ele ali confundido, olhando para a minha cara, ele falou assim, quando eu te abri, tinha tanto sangue no seu abdômen que eu coloquei um negocinho no seu nome para sugar aquele sangue que estava parado todo no seu abdômen. E aquilo não vencia. E tinha que ser rápido, porque precisava agir rápido naquele momento, que era uma cirurgia de emergência. E ele falou que ele enfiava as mãos assim, como se fosse uma caneta, e ia tirando. E retirando aquele sangue para ser rápido ali naquele momento. Glórias a Deus, aleluia.
E ali ele fez aquela cirurgia e ele ficou confundido, tanto que todos os dias, né, mãe? Ele ia lá viver, saía de lá, eu internei para cá e ele vinha para cá. Porque ele não entendia o que Deus tinha feito. Porque quando Deus faz, irmãos, ele faz para confundir. Glórias a Deus. O ser humano ele não consegue entender a forma de Deus trabalhar, o jeito de Deus trabalhar. Por quê? Porque o jeito de Deus trabalhar é único, é dele, ninguém entende, ninguém sabe o momento, nem a hora. Deus chega na hora certa, no momento certo, e ele faz a obra. Glórias a Deus, aleluias. Então, irmãos, se você está passando por uma luta, por alguma dificuldade, seja enfermidade, seja o que for, irmãos, confia no Senhor. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que opera milagre. Eu sou um milagre vivo das mãos do Senhor. Se não fosse o Senhor naquele dia ter misericórdia na minha vida, eu não estava aqui hoje, irmãos, falando essa palavra para os irmãos, não, né? Porque muitas das vezes, irmãos, quando a gente se afasta do caminho do Senhor, eu tive a sorte, voltei pela dor, mas voltei para os caminhos do Senhor. Quantos estão no mundo nessa hora, irmãos, que voltou para o mundo novamente, não teve tempo de voltar para os caminhos do Senhor a tempo? Glórias a Deus, aleluias. Firma os caminhos, irmãos, os pés do Senhor, fica firme com Jesus. Esse mundo já não tem mais nada para nós, irmãos, não tem. A gente está esperando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e ela já está próxima, aleluia. A vida do nosso Senhor já está perto. Tudo que a gente vê aí no mundo só nos mostra que a vida de Jesus já está próxima. Não é tempo de olhar para um lado, nem de olhar para o outro, é tempo de olhar para Cristo, que é o nosso alvo, aleluia. Glórias a Deus. Santo e tremendo é o nome de Jesus. Glórias a Deus. Até aqui, irmãos, o Senhor colocou no meu coração, eu queria louvar o Mito. Irmãos, aqueles que precisam de um milagre da parte do Senhor. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, se você tem algo que é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus, vem aqui na frente, irmão. O pastor vai estar orando pela sua vida enquanto eu ouvo o Mito. Glória a Deus. Saia do seu lugar, assim como Pedro saiu do comodismo. Teve um ato de fé. Ele saiu da onde ele estava, lá dentro do barco, e andou por sobre as águas e teve um encontro de Jesus. Saia do seu banco nessa noite. Vem aqui na frente para você receber uma oração do pastor da igreja em nome de Jesus. Para você sair daqui abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Jesus, aleluia. Vamos? Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Você não é um projeto falido, foi Deus quem te escolheu. O homem não consegue dar limites para aquilo que Deus prometeu. Você fala, daqui você não vai passar, mas a palavra do Senhor é certa, ela prevalecerá. O Senhor ouviu o teu lamento quando no secreto tu pensavas em parar. E mesmo aflito decidiu seguir lutando, mesmo sem forças para caminhar, Ele te ouviu. E como eu te falar, não ouça todo homem, ouça o que Deus diz ao teu respeito. Enquanto a terra foi limite pro teu sonho, Deus te chama pra viver um plano perfeito.
Não ouça a voz do homem. Sobre ti existe uma promessa, e tudo que Deus já realizou até aqui é só o começo do que está por vir. O Senhor ouviu o meu lamento quando sem teto, por pensava sem parar. E mesmo aflito decidiu seguir lutando, mesmo sem forças pra caminhar. Ele te ouviu e mandou eu te falar. Não ouça a voz do homem, ouça o que Deus diz ao teu respeito. Enquanto Ele põe limite no teu nome, Deus te chama pra viver. Você quer receber oração? Não ouça Você quer receber oração? Vai lá, larga quando você pergunta. sobre que existe uma promessa, e tudo que Ele já realizou até aqui é só o começo do que está por vir. Oh, aleluia! O Senhor tem sobre ti uma promessa, aleluia!
tem usado bastante a nossa vida lá, tem abençoado, né? E creio que aqui vai ser da mesma forma. Deus vai continuar abençoando a vida de cada um nessa noite, né? Eu continue orando pela minha vida, pela vida da minha família, né? E lá eu estarei orando também pela igreja, uma igreja, está orando pela vida dos irmãos em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, louvado seja o nome desse